Item 9. Avaliação de desempenho. O item 9 ele está dividido da seguinte forma. O item 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação. Os subitens 9.1.1, generalidades. 9.1.2, satisfação do cliente. 9.1.3, análise e avaliação. 9.2, auditoria interna. 9.3, análise crítica pela direção, que tem os subitens 9.3.1, generalidades. 9.3.2, entradas de análise crítica pela direção. E, finalmente, 9.3.3, saídas de análise crítica pela direção. 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação, trata da determinação de como o sistema de gestão de qualidade é monitorado e medido, bem como da análise e avaliação dos resultados obtidos, considerando a forma como foi estruturado e dos processos, objetivos, metas, conformidade de produtos e serviços e outros aspectos relacionados com a satisfação do cliente. Item 9.1.2, satisfação do cliente. A ISO 9001 quer que a organização entenda como seus clientes sentem em relação ao seu produto ou serviço, como eles percebem se suas necessidades foram atingidas ou não. Assim, a organização poderá melhorar os pontos fortes identificados e tratar os pontos fracos. A norma quer que a organização foque no cliente. Para isso, nada melhor do que ouvir o cliente. É importante entender o que mais agrada a eles, se há algo que desagrada e por quê. Assim, a organização poderá definir estratégias para aumentar a satisfação do cliente. Com relação à satisfação dos clientes, há uma nota que esclarece melhor as várias formas como pode ser medida a satisfação, que podem incluir pesquisas de opinião, dados dos clientes dos produtos entregues ou qualidade dos serviços, análise de participação no mercado, elogios, reivindicações de garantia e relatórios de vendedor. Item 9.1.3, análise e avaliação. Nos requisitos que tratam de monitoramento, medição, análise e avaliação, o importante é que a análise e a avaliação sejam realizadas de forma a dar mais consistência e trazer resultados para o negócio. Ou seja, o ideal é definir bem o que será monitorado e medido, de tal forma que os indicadores escolhidos reflitam efetivamente os resultados dos processos que estejam alinhados com o direcionamento estratégico estabelecidos na análise do contexto da organização. Esses indicadores devem ser de total interesse da direção, e o que recomendo é que, na medida do possível, tenham dados financeiros, que é uma linguagem de qualquer diretoria compreende. Por exemplo, custos de produtos e serviços fornecidos externamente ou comprados sobre o faturamento líquido, custos da não qualidade com reclamações, devoluções, erros, retrabalhos sobre o faturamento líquido, evolução do faturamento por cliente e por linha de produtos e serviço, custo orçado de um produto ou serviço versus o custo real, o custo da folha de pagamento da produção ou prestação de serviços sobre o faturamento líquido, custos de estoque sobre o faturamento líquido, entre outros. Dados estes, a direção terá mais interesse em participar de reuniões de análise crítica. 9.2. Auditoria interna. A ISO 9001 menciona alguns itens importantes que a organização deve seguir em relação às suas auditorias. Por exemplo, planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria. A organização deve planejar suas auditorias. O planejamento deve incluir informações sobre a frequência das auditorias, os métodos utilizados e a atribuição de responsabilidades. Definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. A organização precisa determinar as normas que serão utilizadas como referência na auditoria, assim como exigências legais, internas ou externas que serão consideradas. Selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar objetividade e imparcialidade. A organização deve selecionar auditores e conduzir as auditorias de forma objetiva e imparcial,
Por exemplo, uma pessoa não pode auditar o seu próprio departamento. Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. Os responsáveis devem ser informados sobre o resultado da auditoria. Por exemplo, o responsável por um determinado departamento deve ser informado sobre uma não conformidade identificada no seu setor. Executar correções e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. As falhas indevidas e identificadas na auditoria devem ser corrigidas assim que possível. Como o objetivo da auditoria é melhorar o sistema, não faz sentido a organização não se preocupar em resolver os problemas encontrados. Reter informação documentada. A organização deve arquivar registros da implementação do programa de auditoria e dos resultados das auditorias. Além de não requerer mais procedimento, até porque é desnecessário, já que o que precisa ser feito já está especificado na norma, o programa de auditoria deve levar em consideração os objetivos da qualidade, a importância dos processos pertinentes, retroalimentação dos clientes, as mudanças que impactam a organização e os resultados de auditorias internas anteriores. Isso deve significar na prática, por exemplo, se para um determinado produto ou serviço estiver havendo um índice significativo de reclamações, pode haver a necessidade de se programar auditorias mais frequentes para aquela linha de produto ou serviço. Outra situação é no caso de alguma mudança planejada que tem impacto no sistema de gestão de qualidade, também como parte do planejamento de mudanças. Deva ser programado na auditoria interna, nos processos afetados. Dessa forma, imaginar que a organização terá apenas uma auditoria por ano será muito difícil, a menos que haja boas justificativas e uma demonstração de que o sistema de gestão de qualidade está muito bem estruturado e funcionando de forma satisfatória, pois o normal é que haja algumas auditorias com escopos diferentes durante o ano. Item 9.3. Análise crítica da direção. Item 9.3.2. Entradas das análises críticas da direção. Em relação aos requisitos de análise crítica da direção, podemos destacar como uma novidade a consideração às mudanças dos aspectos internos e externos, que são relevantes para o sistema de gestão de qualidade, incluindo sua direção estratégica, ou seja, a análise do contexto da organização deve ser revista periodicamente. O item 9.3.3, saída das análises críticas da direção. Dentre as possíveis saídas, são consideradas obrigatórias as seguintes: as mudanças que afetam o sistema de gestão de qualidade, as recomendações de melhoria para o sistema de gestão, necessidade de recursos, além de apresentadas durante a reunião, as informações acima citadas devem ser guardadas e devidamente mantidas para servir de evidências futuras e de histórico do sistema. Particularmente, eu preparo uma apresentação com todas as informações, uso durante a reunião e arquivo junto com a ata final.